Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino e estou como professor de Biologia do programa Se Liga na Educação. Se você viu as aulas, está tentando fazer as atividades e não está conseguindo, acompanhe comigo que hoje irei corrigir as atividades da semana 1 do seu PET, do volume 2. Vamos lá! E aí, sexto ano? Tudo bem? Vamos corrigir então a atividade da semana 1 do seu volume 2 do seu PET de Ciências? Na aula exibida, do dia 2, vocês viram com a professora Leonora sobre a formação do solo e os componentes do solo. Então, a gente vai corrigir hoje essas atividades. Vamos lá? Na questão número 1, pergunta: quais materiais compõem o solo? Nós sabemos que o solo ele é composto por fragmentos de origem mineral, onde esses fragmentos são resultantes do intemperismo das rochas que vão formar água, ar, matéria orgânica, né? Todos aqueles seres vivos, então, que vão morrer, que estão presentes no solo, que sofrem ação de decomposição, serão constituinte do solo. Além de que também temos seres vivos no solo, sim. Dependendo, vamos pegar então o solo de uma horta. Se na sua casa tem horta, você pode perceber que existem minhocas, formigas, dentre outros animais, além de plantas, fungos, bactérias, que são os organismos decompositores. Eles também serão constituintes do solo. Então, vamos recapitular. O solo, então, ele é formado de fragmentos de origem mineral, que vão ser resultantes da ação do intemperismo do solo, das rochas. Água, ar, matéria orgânica em decomposição e seres vivos. Muito bem. Segunda questão. Em 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, na qual descreveria o Brasil que acabara de ser descoberto. Essa carta retratava nosso país apontando algumas características do solo brasileiro. Veja no trecho a seguir. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque nesse tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Então essa carta foi Pero Vaz de Caminha que escreveu, mandando, né, para Dom Manuel, isso na época do descobrimento do Brasil, em 1500, por aí, né, nesse período, contando, e ele estava admirado com essa beleza que é o nosso Brasil. Então ele resolveu escrever. Essa carta ela é muito grande e vocês mais para frente vão estudar. Pergunte ao professor de história sobre essa carta. Vocês vão se interessar sobre ela. Com isso, então, tem uma pergunta. O trecho dar-se-á nela tudo deu origem à expressão em se plantando, tudo dá. Era aquilo, então, que Pero Vaz queria dizer, né? Que tudo que se planta nessa terra, dá. Você concorda com essa expressão? O que deve haver para o solo, para que o solo seja possível a prática da agricultura, então? Essa resposta, pessoal, é uma resposta pessoal, onde você vai me contar o que você acha. Certo, tá errado? O que tem que ter no solo para que ele possa ser, então, possível essa prática de agricultura? Vamos lembrar, então, que na sua resposta, ela tem que ter alguns elementos. Eu sempre venho comentando isso. Por mais que a resposta seja pessoal, não quer dizer que ela vai estar 100% certa ou 100% errada.
né? Ela vai, sim, ela pode estar certa e ela pode estar errada, mas ela tem que ter alguns contextos, alguns elementos. Vamos lá, então. Nisso, a resposta ela vai ter que falar sobre a necessidade de cada espécie de planta, ela vai ter um solo adequado. Não adianta eu querer plantar, por exemplo, uma árvore frutífera em um solo muito pobre em nutrientes. Ali não vai se desenvolver. Uma planta que necessita de grande quantidade de água em um solo onde quase não chove, no deserto, por exemplo, não vai. Então, cada planta então possui um tipo de solo mais adequado para o seu plantio, que vai ter outros fatores também, disponibilidade de água, clima. E também a gente tem que ter a consciência de que para ter o plantio, o solo tem que ter nutrientes para que essa planta absorver e que ela possa então produzir o seu próprio alimento e possa desenvolver. Então a gente tem que lembrar sempre de que cada planta precisa de um solo específico, né? E propício para o seu desenvolvimento. Isso e dentre outros fatores que são clima, temperatura, umidade, e a disponibilidade de nutrientes. Tranquilo? Nossa última questão. Na aula de ciências do 6º ano, com o professor Vinícius, ele retirou 3 amostras de solos de diferentes locais da sua escola. No laboratório, ao observar as amostras com o auxílio de uma lupa, junto com a turma, não encontrou nenhuma diferença entre elas. Então a gente pegou um pouco de solo, de 3 locais diferentes lá da escola, e a gente analisou com a lupa. Que teste Vinícius poderia fazer junto de sua turma para verificar se as amostras de solo são realmente iguais? Então, nessa questão, ela também é uma resposta pessoal onde pode variar. Nós podemos fazer vários testes. E aí a gente entra nas características do solo, na questão da permeabilidade, da porosidade. Então, o que a sua resposta ela vai ter que conter? Eu teria que fazer o teste com a minha turma, onde eu poderia avaliar, por exemplo, a permeabilidade do solo. Eu poderia jogar água neles e ver como que essa água vai se comportar, se esse solo vai absorver essa água, se não vai, em qual o intervalo de tempo que isso vai acontecer. Isso é um teste, onde eu posso analisar a porosidade, o tamanho das partículas. Tranquilo? Mas o teste mais adequado, não é adequado, mas o mais viável que a gente ia pensar em primeira maneira seria o quê? Vamos jogar água e vamos ver a permeabilidade desse solo. Tranquilo? A atividade dessa semana já acabou. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mande para mim, mande para o seu professor. Alunos da Escola Estadual Nova Aparecida e Francisco de Paula Castro. Dúvidas, entre em contato comigo e que a gente logo vai estar junto. Até mais!